Quero aqui externar a alegria do meu coração de esta manhã estar aqui com os irmãos, para juntos nós adorarmos a Deus, servirmos a Ele e aprendermos uma vez mais da sua palavra. O salmista no Salmo 27, ele fala muitas coisas sobre o culto. Ele estabelece ali no Salmo 27 muitas funções do culto, mas uma das características do culto, uma das finalidades do culto é para que a gente receba instrução, é para que nós sejamos ensinados. Culto, ele tem um cunho didático, ele tem um cunho que estabelece aprendizado. O salmista disse uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu quero nessa manhã louvar a Deus pela vida do nosso bispo, pela vida da nossa bispa. Quero agradecer a ele pelo carinho, pela consideração e pela confiança de me permitir usar esse altar para nessa manhã trazer aos irmãos o ensino, a lição da nossa EBD. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, amigos que estão aqui, pastor Eliseu, pastor Lucas, pastor Luiz, que é um grande amigo, pastor Carmelito. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Itamar. Itamar, eu não sei quem é mais louco, se é ele de me convidar ou eu de aceitar. Está aqui para trazer uma lição assim tão profunda como é a lição de hoje. Mas eu sei que ele fez isso mais pela nossa amizade do que, com certeza, por algum tipo de capacidade. E eu agradeço a Deus pela vida do Itamar. Muito bem, irmãos. A lição de hoje, ela trata sobre 3 atributos de Deus: a onipresença, a onipotência e a onisciência. Eu vou pedir aos irmãos a permissão de não seguir exatamente o esboço da nossa revista, mas eu vou procurar tratar aqui tudo aquilo que a lição está esboçando para a gente, tudo aquilo que está contido na lição de hoje. Eu só não vou seguir rigorosamente a revista dentro, às vezes, dos tópicos que estão ali, mas eu vou, com certeza, procurar falar aquilo que está ali. Bom, introdutoriamente, eu quero dizer aos irmãos, fazer algumas considerações. A primeira é que nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Em toda a Bíblia, nós somos estimulados, nós somos incentivados, e mais do que estimulados e incentivados, nós somos exortados a buscar o conhecimento de Deus. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Note que o profeta não está fazendo um convite. O profeta não está dando aqui um conselho, uma sugestão, ou muito menos o profeta está convidando. Na verdade, o profeta está dando uma ordem. O verbo aqui está no imperativo: conheçamos. Então isso significa que conhecer a Deus não é uma opção. Conhecer a Deus não é uma escolha. Conhecer a Deus é uma ordem. Conhecer a Deus é um mandamento. E se você olhar na Bíblia, você vai descobrir que existem muitas razões porque nós temos que conhecer a Deus. A falta do conhecimento pode levar ao erro. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A falta do conhecimento pode levar à destruição. O próprio Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
E a falta do conhecimento pode levar à apostasia. Lá em Juízes capítulo 2, a Bíblia diz que houve uma geração depois de Josué que fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque era uma geração que não conhecia Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos buscar conhecimento de Deus. A segunda afirmação que eu quero fazer é que o conhecimento de Deus é progressivo. O conhecimento de Deus é crescente. A vida cristã é progressiva. A vida cristã é crescente. A vida cristã é dinâmica. Provérbios 4:18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Segundo aos Coríntios 3:18, Paulo diz assim: todos nós somos transformados de glória em glória. Então é uma glória hoje, uma glória maior amanhã, uma glória maior depois de amanhã, porque a vida cristã é progressiva, é crescente, é dinâmica. O conhecimento de Deus também é progressivo. O conhecimento de Deus também é a mesma coisa. Quando nós lemos a palavra, quando nós mantemos um relacionamento pessoal com Deus, quando nós vamos experimentando, tendo experiências diárias com Deus, o conhecimento de Deus vai sendo desenvolvido em nós. O conhecimento de Deus vai sendo aprofundado dentro do nosso coração. Então, o conhecimento de Deus é progressivo. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 10, Paulo diz assim: cada um de vós viva de maneira digna diante de Deus, agradando a Deus em tudo, sendo frutífero em todas as áreas e crescendo no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é crescente, o conhecimento de Deus é progressivo. Você conhece Deus hoje, amanhã você conhece mais, depois de amanhã você vai conhecer mais, porque o conhecimento de Deus é dinâmico. E um texto básico para isso aqui é 2 Pedro 3:18, onde diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você tem que conhecer Deus, avançar nesse conhecimento, se aprofundar nesse conhecimento e crescer nesse conhecimento. E a terceira verdade é que ninguém vai conhecer tudo de Deus. Ninguém vai saber tudo de Deus. Não dá para ter um conhecimento pleno de Deus. Não dá para ter um conhecimento total de Deus. Ninguém, irmão, vai saber tudo de Deus, ter um conhecimento total, completo, pleno de Deus. Isso é impossível. 1 Coríntios 13:9, Paulo diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só conhecemos em parte conhecemos. E quando ele escreve lá aos Romanos, no capítulo 1, no verso 19, Paulo diz assim: porquanto tudo que de Deus se pode conhecer. A gente só conhece de Deus aquilo que se pode conhecer. Não dá para conhecer tudo, não dá para saber tudo de Deus. E aí a gente sabe, não é? Por uma, assim, rapidamente, até por uma inferência dessa afirmação, você sabe por que você não pode conhecer tudo de Deus. Primeiro, porque a sua mente é finita. A nossa mente é limitada. Como é que uma mente finita, limitada, vai ter o conhecimento de um Deus que é infinito e ilimitado? Nós lemos aqui, no Salmo 139, que é o salmo da onipresença, da onipotência, da onisciência de Deus, o salmista começa a pensar sobre isso. E aí tem uma hora que ele diz assim: tal ciência é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Porque a nossa mente limitada, a nossa mente finita, não dá para saber tudo de Deus. E segundo, irmãos, porque nós não temos estrutura para saber tudo de Deus. Se Deus viesse e se revelasse de maneira plena, de maneira completa, nós não temos estrutura para isso. O Salmo 103 diz: Deus conhece a nossa estrutura e Ele lembra que nós somos pó. Então, essas três considerações são importantes. Hoje nós vamos falar sobre 3 atributos de Deus. O que é atributo? Atributo são os traços, são as características,
São os adjetivos que definem uma pessoa, isso é atributo. Atributos são os traços, as características, os adjetivos que definem uma pessoa. O que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são as características pessoais de Deus. Os atributos de Deus são as características morais de Deus, que caracterizam o ser de Deus, que caracterizam o nosso Deus. Isso são os atributos. Os teólogos chegam a dizer que os atributos de Deus são as perfeições de Deus. Agora, na teologia você encontra vários métodos de classificação dos atributos de Deus. Mas o mais comum é um método que diz o seguinte: Deus tem atributos comunicáveis e Deus tem atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus, o próprio nome já diz, são os atributos que Deus comunica. São os atributos que Deus transmite. São os atributos que Deus compartilha conosco. Por exemplo, Deus é amor e a gente também tem a capacidade de amar. Deus, ele é misericordioso e nós temos a capacidade também de exercitar misericórdia. Deus, ele é benigno e nós temos a capacidade também de exercer a benignidade. Deus é justo e nós também podemos fazer com que a justiça aconteça. Isso são os atributos comunicáveis de Deus. Mas Deus também tem os atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? São os atributos que Deus não comunica. São os atributos que Deus não compartilha conosco. São atributos exclusivos de Deus, só Deus tem. E aqui hoje de manhã, nós temos 3 atributos que são incomunicáveis. Nós temos 3 atributos que são exclusivos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência. Agora, os irmãos sabem, estudiosos da Bíblia que são, que não são só esses 3 os atributos incomunicáveis. Tem vários outros atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, a eternidade. A eternidade é um atributo incomunicável de Deus. No Salmo 90, verso 2, Moisés escreveu assim: antes que os montes nascessem, antes que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele tem um atributo de eternidade. O homem foi criado, Deus é incriado. O homem é escravo do tempo, Deus é pai da eternidade. Deus sempre existiu, irmãos, e louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre vai existir, porque há um atributo de eternidade. Em João capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O princípio de João não é o mesmo princípio de Gênesis, não. Quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio de João, no princípio era o verbo, não é o mesmo princípio de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio de João diz respeito à eternidade. Enquanto que o princípio de Gênesis procura traçar, delinear um certo período de tempo dentro dessa eternidade em que Deus começou a criar todas as coisas. Então, quando João olha e diz assim, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus, João está dizendo antes de existir qualquer coisa. Antes de existir o sol, a lua, as estrelas, antes de existir as aves do céu, o peixe do mar, os animais da terra, antes mesmo de existir o homem, Cristo já existia com Deus, ele estava com Deus, porque ele é Deus. E quando João diz lá que ele era Deus, João não está dizendo que ele foi e não é mais. Quando a gente usa essa expressão era, a ideia é essa: era pastor, então foi e não é mais. Quando João diz que Jesus era Deus, João não está dizendo que Jesus foi e não é mais. Claro, jamais ia dizer uma loucura dessa. Mas ele usa uma expressão do grego, que eu não vou explicar isso aqui, porque não vem ao caso, mas ele usa uma expressão chamada auristo.
E quando João diz que Jesus era Deus, João está dizendo que ele era Deus, que ele é Deus e que ele sempre será Deus. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo sempre o nosso Deus e o Deus dessa igreja. Existe um outro atributo de Deus incomunicável, que é a imutabilidade. Nós, os seres humanos, mudamos. E ainda que em certos princípios nós sejamos rígidos, mas a nossa natureza, ela não é imutável. Agora, Deus, ele não muda, irmãos. Deus é imutável. Malaquias 3:6, Deus falou assim: eu sou o Senhor e não mudo. Tiago 1:17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto, descendo do Pai das luzes, ele fala. Ele diz: em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deixa eu te explicar, Deus não é só que Deus não muda, não. Em Deus não tem nem sombra de variação. Então, cada pessoa que está aqui esta manhã pode glorificar o Senhor, porque Deus é digno de confiança, irmão. Eu não sei se você está aqui na igreja hoje e você tem promessa de Deus. Eu não sei se Deus te prometeu alguma coisa, mas eu quero te dizer, eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer na sua vida, porque Deus é imutável. Diz aí para alguém, se isso não vai constranger você, fala assim: vai acontecer em nome de Jesus. Fala aí para alguém: vai acontecer em nome de Jesus. Muito bem, para a gente não ficar só na definição desses atributos de hoje de manhã, eu queria pensar com os irmãos nesse tempo aqui, nesses minutos, sobre o seguinte: existe entre esses atributos uma especificidade, uma singularidade. Existe entre esses atributos uma conectividade. E existe entre esses atributos uma imparcialidade. Entre esses três atributos existe uma singularidade, uma especificidade, o que é cada um. Entre esses três atributos existe uma conectividade para realçar alguns aspectos de Deus. E entre esses três atributos existe uma imparcialidade. O que é isso? Apesar de Deus ser onisciente, apesar de Deus ser onipotente, e apesar de Deus ser onipresente, Deus não interfere nas nossas escolhas. Deus não determina o nosso destino. Deus, apesar disso, Deus não premedita o nosso futuro. É isso que eu quero falar. Então, entre esses três atributos existe isso: singularidade, especificidade, conectividade e imparcialidade. Bom, especificidade, singularidade, o que é cada um? O que representa isso? A onipresença de Deus. Vamos aqui, a onipresença de Deus, o que é isso? Irmãos, nós só podemos estar em um lugar de cada vez. Se você está aqui, você não está lá. E se você está lá, você não está aqui. Nós só podemos estar em um lugar de cada vez. A onipresença de Deus é que Deus pode estar em todos os lugares, presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Isso é a onipresença dele. Um dia uma aluna aqui no Ibicamp me perguntou: então Deus está no inferno? Eu disse: está. Deus está no inferno representado pela sua ira, pelo seu juízo e pela sua justiça. A onipresença de Deus é que Deus está em todos os lugares, presente em todos os lugares ao mesmo tempo.
Agora, a onipresença de Deus está ligada a um outro atributo de Deus chamado espiritualidade. E talvez seja porque a espiritualidade interage com a onipresença, que a onipresença seja realmente uma realidade, como um atributo de Deus. A onipresença está ligada à espiritualidade. Isto é, porque Deus é espírito, Deus não está limitado a tempo, Deus não está limitado a espaço e Deus não está limitado a circunstâncias. Deus está em todo lugar, presente em todo lugar ao mesmo tempo. Provérbios 15, 2. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Salmo 139, o bispo fez a leitura aqui. O salmista disse: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, até ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. Irmãos, um dia Deus falou uma palavra interessante para Samuel. Deus falou para Samuel assim, depois que Deus rejeitou Saul, Deus olhou para Samuel e disse: enche o teu vaso de azeite e vem. Ora, se Deus e enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um rei. Se Deus estava perto ou com Samuel, o certo seria Deus dizer: enche o teu vaso de azeite e vai. Algumas Bíblias, eu estava vendo essa semana, algumas versões trocaram a palavra: enche o teu vaso de azeite e vai. Enche o teu vaso de azeite e vai. Porque o certo é isso mesmo. Deus está junto com Samuel e está dizendo para ele ir à casa de Jessé para ungir um rei. O certo seria Deus dizer: enche o teu vaso de azeite e vai. Mas os melhores originais não dizem vai, dizem vem. Deus está com Samuel e Deus diz: enche o teu vaso de azeite e vem. Por que Deus está dizendo para ele: enche o teu vaso de azeite e vem? É como se Deus estivesse dizendo para Samuel: Samuel, eu estou aqui com você, mas pode ir lá, porque eu já estou te esperando lá. Eu estou aqui e estou lá. Deus está dizendo para ele: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu estou aqui presente no seu presente, mas eu também estou te esperando lá no seu futuro, Samuel. Então eu queria que isso fosse uma palavra de relax para você. Deus está no seu presente, mas Deus está te esperando no seu futuro também. Deus está presente, meu irmão. Está presente. E uma coisa bonita, Deus fala para ele assim: enche teu vaso de azeite e vem. Deus está dizendo: eu já fui na sua frente. Irmão, Deus está dizendo: Samuel, vem, porque eu já fui na sua frente. E eu queria lembrar você que toda vez que Deus vai na sua frente, Deus vai na sua frente para te dar vitória, meu irmão. Deus vai na sua frente para te abençoar. Vocês lembram lá de 1 Samuel 14? Vocês lembram? Desculpa, 1 Crônicas 14. Davi está numa guerra com os filisteus e ele falou assim: Deus, eu vou enfrentar os filisteus. Aí Deus disse: não. Você vai para debaixo da amoreira e fica olhando para a copa das árvores, para a copa das amoreiras. A hora que você vir um exército, irmão, olha que coisa violenta. Deus disse: a hora que você vir um exército marchando na copa das árvores, você pode ir, porque eu já fui na sua frente para te dar vitória, Deus falou. Davi vai para debaixo da copa da amoreira e fica olhando. Daqui a pouco Davi ouve um tropel. Daqui a pouco Davi ouve um barulho de um exército marchando na copa das árvores. É Deus marchando na copa das árvores. Aí Davi vai. Quando chega no lugar da guerra, os filisteus estão mortos. Porque quando Deus vai na sua frente, Deus vai para te abençoar e Deus vai para te dar vitória, meu irmão. Deus está em todo lugar. É por isso, porque Deus é onipresente, ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus.
Ninguém pode enganar Deus, porque Deus é onipresente. Deus vê tudo. Um dia o rei está ali, falou: meu filho está doente, eu não sei o que vai acontecer. O profeta Aías está velho. Aí falou para a mulher dele: disfarça de mendigo e vai lá. E quando você chegar lá, você fala: o profeta Aías está velho e cego. Nem se você fosse normal ele ia descobrir que você era minha esposa. Vai disfarçada de mendiga. E quando você chegar lá, você pergunta assim: eu estava andando pelas ruas, vi que o filho do rei está doente. O que vai acontecer com o filho do rei? Aí ele vai te contar, você vem e me conta. Porque se eu perguntar, ele não vai me falar. E aí ela disfarça de mendiga e vai. Quando ela está indo para a casa dele, Deus falou para o profeta assim: a mulher de Jeroboão está vindo aí. E ela está disfarçada de mendiga. E quando ela chegar aqui, você diz isso e isso para ela. A mulher de Jeroboão chegou na casa, bateu palma e disse: ei, profeta Aías. Ele disse: entra, mulher de Jeroboão. Porque ninguém esconde nada de Deus não, meu irmão. Aliás, se você puder, levanta a sua mão que eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Onde você estiver, a presença de Deus vai estar com você. E nenhum projeto do diabo, nenhuma cilada do adversário vai prevalecer contra você e a sua casa, porque a presença de Deus vai abençoar você, irmão. Segundo, onipotência de Deus. O que é a onipotência de Deus? É que Deus tem todo o poder. Onipotência de Deus é que não existe nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer tudo. Deus não está limitado a nada. Deus faz tudo, meu irmão. Deus pode fazer tudo. Marcos 9, Jesus desce do monte, um pai está ali porque o filho está vitimado por uma ação maligna, e aí o pai olha para ele e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Aí Jesus olha para o pai e diz assim: se podes? É como se Jesus estivesse dizendo: você tem certeza? É isso mesmo que você quer falar para mim? Se podes. O problema não é se eu posso, o problema é se você crê. Aí Jesus diz: porque se você crê, tudo é possível que crê. O problema aqui não é se eu posso. O problema aqui é se você crê. Porque o nosso Deus pode tudo. Eu queria que você entendesse essa manhã: o Deus que você serve pode abrir qualquer porta. O Deus que você serve pode curar qualquer enfermidade. O Deus que você serve pode resolver qualquer problema. Porque o Deus que você serve tem a chave da vitória na mão dele. Deus pode fazer qualquer coisa, meu irmão. Isaías 43 e 13. Antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Gênesis 8, 14. Haveria alguma coisa difícil para o nosso Deus? Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Essa manhã não importa qual é a bênção que você precisa. O Deus que você serve pode entregar a sua bênção e pode fazer o que Ele quiser fazer. Deus tem todo o poder. Deus pode fazer tudo. Uma vez eu fui pregar numa igreja pequenininha, bem pequena. Lá tinha uma irmã, ela cuidava do zelo da igreja. Teve uma doença no coração, foi no médico. Naquela cidade não tinha hospital, só um posto médico. O médico saía da cidade mais próxima, clinicava, voltava. Quando ela chegou lá para fazer o médico clinicou, mandou fazer uns exames. Quando ela voltou com o resultado, ele disse assim: seu coração está chagoso, inchado, e não vai conseguir bombear sangue para todas as partes do seu corpo. E assim, infelizmente, a senhora não tem cura. A irmã olhou para ele e disse assim: a não ser que Jesus me cure, não é, doutor? Ele falou: nisso daí eu não entro, mas clinicamente falando, a senhora não tem cura. Naquela noite eu fui pregar na igreja, cheguei, fui direto para o culto. Quando eu estava pregando,
na hora assim, eu vi Deus tocou no meu coração, tinha uma senhora assim, eu disse, ei irmã, a senhora que está com essa blusa assim, amarela, azul, não lembro mais, eu falei, vem aqui à frente. Ela levantou, quando ela veio, eu falei, Jesus me manda lhe dizer que ele é o maior cardiologista que existe, e esta noite ele vai lhe dar um coração novo para a sua glória. E aí, falei, deixa eu orar pela irmã. Quando eu comecei a orar por ela, orei, quando eu terminei de orar, tinha um homem do lado dela, e ele chorava mais do que ela. E aí ele me pediu, eu posso falar? Eu perguntei ao pastor, posso dar o microfone para ele falar? O pastor disse, pode. Eu dei o microfone para o camarada que estava do lado dela. Ele falou assim, irmãos, eu quero dizer que eu sou o médico que clinicou essa mulher. E fui eu que disse para ela que ela não tinha mais cura. Mas quando o pastor orava, eu vi quando uma mão veio. Nessa mão tinha um coração. Essa mão cravou o peito dessa mulher. E quando a mão saiu, não tinha mais coração nela. Ele disse, eu sou um médico aqui da terra, mas eu reconheço que acima de mim existe um médico dos médicos, que é Jesus. E eu quero aceitá-lo na minha vida e no meu coração. Deus pode fazer tudo. Nós não cantamos um hino aqui? O impossível, Deus vai fazer. Creio sim, eu creio que o impossível Deus pode fazer. Saia dessa reunião hoje acreditando, aquilo que ninguém pode fazer por você, Deus pode fazer por você, Deus pode agir em seu favor. E terceiro, onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Irmãos, e além de Deus conhecer tudo, Deus conhece tudo de maneira antecipada. Deus é presciente. Onisciente é que Deus sabe tudo. Presciente é que Deus sabe tudo de maneira antecipada. Hebreus 4:13 diz assim, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. O Salmo 139 que a gente leu aqui, o salmista disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que tudo, ó Senhor, Tu conheces. Em Deus o conhecimento é perfeito. E é por isso que Deus nunca vai ser pego de surpresa, Deus nunca vai ser surpreendido, porque nada escapa ao conhecimento de Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. No livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram à presença dele, veio Satanás também. Satanás veio junto. Deus olhou para o diabo e disse assim, de onde tu vens? O diabo disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. O diabo, para saber das coisas, ele tem que rodear a terra e passear por ela. O nosso Deus não. Ele se assenta no trono e tudo o nosso Deus sabe. Tudo o nosso Deus conhece. Agora, por favor, não dê um cartaz ao diabo que ele não tem. Eu fico vendo na igreja, irmãos, porque o diabo é onisciente, o diabo sabe também. Quem te falou que o diabo sabe, irmão? Os irmãos que são jovens aqui há mais tempo vão lembrar disto. Um dia uma vidente brasileira chamada Mãe Diná foi num programa de televisão e disse assim, esse ano um conjunto de rock famoso vai morrer. E naquele ano, um conjunto de rock famoso do Brasil, chamado Mamonas Assassinas, o avião trombou numa montanha e eles morreram. E aí muita gente diz, então o diabo é onisciente, porque o diabo já sabia que o conjunto ia morrer. Aquilo não foi uma adivinhação, aquilo foi uma antecipação. Satanás planejou a morte daquele conjunto. E como aquele conjunto estava no reino dele, o diabo tem os mecanismos necessários, o diabo tem os meios necessários para fazer com que uma coisa aconteça. Porque o diabo só manda no reino dele, o diabo só governa o reino dele. Agora, se um dia antes daquele avião trombar naquela montanha, aquele conjunto tivesse entregue o coração a Jesus, a morte não os teria alcançado, irmãos. Porque o diabo só manda no reino dele, só governa o reino dele. Então essa manhã você está no reino de Deus, e no reino de Deus não tem demônio que pode tocar em você. Conhecimento de Deus é perfeito. Agora escuta isso. Que hora que termina, Tamar?
Tá. Agora escuta isso. Tem muitas coisas que Deus sabe que você vai passar, mas Ele não te livra. Por causa do processo que Deus sabe que você precisa. Tem muitas coisas que na onisciência de Deus, Deus podia te livrar. Mas Deus permite você passar. Por causa do processo. Jesus olhou para Pedro e disse assim: o diabo pediu para se ir andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Por que Jesus não diz assim: eu roguei ao Pai por ti, para não deixar o diabo se ir andar? Ao invés de Jesus dizer: eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, por que Jesus não disse: o diabo pediu para se ir andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti para te livrar? Mas Jesus não falou isso. Porque o diabo se ir andar, às vezes faz parte do processo. O diabo vai até se ir andar, mas a fé não vai desfalecer. Às vezes Deus tem que permitir certas coisas para gerar mudança. Às vezes Deus tem que permitir certas coisas para gerar arrependimento. Às vezes Deus tem que permitir certas coisas, irmãos, para gerar conserto. Tem coisas que Deus sabe, mas Deus deixa você passar, porque é o treinamento de Deus para a sua vida. Deus colocou José na casa de Potifar, para treinar José a administrar fartura. E Deus colocou José na prisão, para treinar José a administrar escassez. Quando Deus colocou José no trono, 7 anos de fartura, onde é que ele aprendeu? Na casa de Potifar. Depois 7 anos de escassez, onde é que ele aprendeu? Na prisão. Então, se Deus está permitindo certas coisas na sua vida, que podia até te livrar, mas não te livrou, meu irmão, não murmura não, não reclama não. É treinamento de Deus para levar você para lugares mais altos. E aí eu quero terminar dizendo assim: que a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus, elas têm uma conectividade. Elas, primeiro, reforçam a existência de Deus. A autoexistência de Deus, é isso que eu quero falar. Deus existe independentemente de pessoas, circunstâncias e situações. Esses 3 atributos realçam isso. A autoexistência de Deus. João 5,26, Jesus disse: assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho também ter vida em si mesmo. Deus é autoexistente. Deus existe independentemente de pessoas, circunstâncias ou situações. Jó 41, verso 11, Jó foi reclamar com Deus porque estava vivendo o que estava vivendo. Aí Deus falou para ele assim: quem foi que primeiro deu a mim para que eu tivesse que pagar? Porque tudo que há debaixo do céu, Jó, é meu. E tem uma outra versão que Deus olhou para Jó e disse assim: eu não tenho satisfações a te dar, você não me ajudou a ser o que eu sou. Por isso que Deus não tem que ficar dando explicações para nós de tudo que Ele faz. Deus não é obrigado a explicar para a gente tudo aquilo que Ele está fazendo. João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. E Jesus disse assim: o que eu faço vocês não sabem agora, mas vão compreender depois. E lá em Eclesiastes 11:5, Deus falou: assim como você não sabe o caminho do vento, nem como os ossos se formam no ventre da que está grávida, assim também você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Deus não tem que ficar dando satisfações para nós não. Na verdade, tem muitas coisas na nossa vida que não tem explicação, mas todas as coisas na nossa vida têm um propósito. Então isso aqui realça a existência de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, talvez você não está entendendo nada, mas no futuro vai cooperar para o seu bem. Segundo esses três atributos, eles realçam a autossuficiência de Deus. Deus não precisa de nada, Deus não tem necessidade de nada. Em Deus há plenitude e completude. Esses atributos realçam essa autossuficiência de Deus. Atos 17:25, Paulo disse: Deus não é servido por mãos humanas, como se Ele mesmo precisasse de alguma coisa, mas é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais.
Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Só tem uma coisa que Deus espera que você ofereça para Ele. E não é porque Deus necessita, não. É porque Deus espera que você faça isso em reconhecimento e em gratidão. Só tem uma coisa. Sabe o que é? Honra. Honra. Malaquias 1, Deus diz, quando vocês vêm trazer a oferta para mim, vocês trazem o coxo, o aleijado, o cego, o defeituoso. Aí Deus disse, aceitaria eu isso da vossa mão? O filho honra o pai, o servo honra o Senhor. Mas se eu sou pai, onde é que está a minha honra? E aí lá no capítulo 2, Deus diz assim, se vocês não propuserem no meu coração, no coração de vocês, me honrar, eu vou trazer uma maldição sobre vós. A única coisa que a gente pode oferecer para esse Deus, que é autossuficiente, que Ele pede, não porque necessita, mas como reconhecimento, é a honra para Ele. 1 Samuel 2:30, aquele que me honrar, eu vou honrar. Aquele que me desprezar, eu vou desprezar. Irmão, aprenda essa verdade. Toda semente de honra que você deposita está acreditada. E em algum tempo, Jeová vai autorizar você a fazer o saque. Toda honra que você dá para Deus, volta para você. A honra que você dá para Deus, um dia volta para a sua vida. Samuel 17, Davi vence Golias. Pega a espada de Golias e põe na tenda dele. Só que depois, Davi leva a espada para o santuário. Porque naquele tempo, quando um cara vencia uma guerra, pegava um artefato da guerra, levava para o santuário, para honrar a Deus, como que declarando que foi o Deus dele que deu vitória sobre aquela batalha que ele enfrentou. Então Davi pega a espada de Golias, vocês sabem a história, ele corta a cabeça de Golias com a espada dele, e o texto diz que depois Davi pega as armas e leva para a tenda dele. Só que depois Davi pega a espada e leva para o santuário. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 21, quando Davi está fugindo de Saul, ele vai para Nobe e fala com o sacerdote Aimeleque. E aí ele pergunta assim, o senhor não tem uma lança, uma espada, alguma arma aqui? Aí o sacerdote diz assim, eu só tenho a espada de Golias que você trouxe. A única coisa que tem aqui de artefato de guerra é a espada de Golias que um dia você entregou aqui. Aí Davi diz, então me dá a espada de Golias. A espada de Golias que Davi levou para o santuário, um dia ela voltou para a mão de Davi. Aprenda essa verdade. Toda honra que você dá para Deus, um dia essa honra vai voltar para você, essa honra vai voltar para a sua mão. Toda a honra está acreditada. Tem muita gente depositando espada de Golias na frente do altar, chorando, clamando, derramando lágrimas. Deus está dizendo para muita gente essa manhã, está chegando a hora da espada de Golias voltar para a sua mão. Está chegando a hora da honra voltar para você. E para terminar, existe uma imparcialidade. Deus não interfere. Deus não interfere. Deus age de acordo com as suas escolhas, mas apesar de Deus ser onipotente, poder fazer tudo, apesar de Deus ser onisciente, saber tudo, o salmista disse, o Senhor viu o meu corpo ainda informe. Quando eu estava sendo entretecido, o Senhor já me conhecia. E Ele falou, no teu livro todas essas coisas foram escritas quando nenhuma delas havia. Apesar de Deus ser onipotente, apesar de Deus ser onisciente, poder tudo, saber tudo, Deus age de acordo com as suas escolhas, mas Deus não interfere nas suas escolhas. Deus não premedita o seu futuro. E aí eu quero terminar dizendo isso aqui e já vou devolver o microfone aqui. Existem algumas coisas que determinam o seu futuro. Não é Deus na onisciência, na onipotência, podendo tudo, sabendo tudo. Primeira coisa que determina o seu futuro, a sua fé. João 14:12, Jesus disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Jesus projetou a fé para o futuro. O que determina o seu futuro é a sua fé. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Isso aqui é poderoso demais, porque a fé é a certeza que você tem
que aquilo que ainda não aconteceu no mundo natural, já aconteceu no mundo espiritual. Romanos 4,17, Deus traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. Irmãos, os irmãos de José venderam José para o Egito, para os mercadores. José cai no Egito. Alguns dizem que José foi com 17 anos, foi governador aos 30, isso é o que está na palavra. Então faz uma conta rapidinho, 17 para 30 são 13. Já tinha passado 7 anos de fartura, 13 com 7, 20. Já tinha passado a metade dos 7 anos de fome, que é quando Jacó manda os irmãos de José ir lá no Egito comprar comida, por causa da fome. Então 20 com 3,5, 23,5. Quando os irmãos de José chegam diante de José, José olha para os irmãos dele e diz assim: eu já vi isso nos meus sonhos. Presta atenção, aquilo estava acontecendo para José naquele dia, mas para Deus já tinha acontecido há 23 anos e meio atrás. O que eu quero dizer para você é o seguinte: no mundo natural, para você ainda não aconteceu, mas para Deus já aconteceu, irmão. Diz aí para alguém, fala, para você ainda não aconteceu, mas para Deus já. Sua fé. Segunda coisa que determina o seu futuro, as palavras que você fala. As maiores sentenças da sua vida saem dos seus lábios. Um dia Natan repreendeu Davi. Um homem rico, um homem pobre, veio viajando na casa do rico, matou muitas ovelhinhas, matou a única ovelhinha do pobre. Vocês conhecem a história. Aí ele disse assim: o que a gente faz com esse homem? Davi disse: esse homem é digno de morte. Deus disse: a criança vai morrer. Quando Davi ora, Davi diz: Deus, mas não mata a criança. Deus disse: você sentenciou morte. As maiores sentenças da sua vida saem dos seus lábios. As suas palavras determinam o seu futuro. Terceiro, o que determina o seu futuro? Suas atitudes. Quem te disse assim: tudo aquilo que você não pode dizer que fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as mesmas razões para não fazer. As suas atitudes determinam o seu futuro. Spurgeon disse assim: não pode haver paz entre você e Deus, se existe paz entre você e o pecado. E alguém um dia mandou no zap uma palavra para mim dizendo assim: a igreja que vai impactar o mundo não é aquela que você está indo. A igreja que vai impactar o mundo é aquela que você está sendo. As suas atitudes determinam o seu futuro. O seu passado está na sua mente. O seu futuro está na sua mão quando você lança as sementes. Atitudes. Quarto, o que determina o seu futuro? As suas conexões, os seus relacionamentos. Brinca com isso não, irmão. Brinca com isso não. Seus relacionamentos nunca são neutros. As pessoas com quem você se relaciona ou vão te aproximar de Deus ou vão te afastar dele. As pessoas com quem você se relaciona ou vão te levar para uma vida de santidade ou vão te levar para uma vida de pecado e de erro. Quando Deus quer te abençoar, Deus coloca pessoas no seu caminho. Quando o diabo quer te destruir, o diabo coloca pessoas no seu caminho. Grande parte do seu sucesso, do seu fracasso, depende das pessoas que você permite caminhar com você. E você precisa na vida, e agora eu vou terminar mesmo. E você precisa na vida definir os seus relacionamentos. Grava isso que eu estou falando. Você precisa definir relacionamentos para você definir tratamento. Como é que é você? Você trata todo mundo igual? Se você trata todo mundo igual, quando é que você vai privilegiar os que te honram, os que são leais e os que são fiéis a você? Se você é uma pessoa que todo mundo que você conhece, todos os relacionamentos que você tem, você trata igual, como é que você vai privilegiar a honra, a fidelidade e a lealdade? Você precisa definir relacionamentos para você definir tratamento. Pastor, mas Deus não faz acepção. Deus não faz acepção para salvação, mas para relacionamento, sim. Você nunca leu na Bíblia? Tiago 2, Abraão foi chamado amigo de Deus. Quem é mais que foi chamado de amigo de Deus? Números 12, Deus disse para Miriam: se tem profeta em Israel, eu falo por revelação e sonho, mas com meu servo Moisés eu falo cara a cara. Deus falou para Davi, para Samuel: eu achei Davi um homem segundo o meu coração. Relacionamento. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Jesus tinha multidão, Jesus tinha discípulos, Jesus tinha apóstolos, Jesus tinha 3
Pedro, Tiago e João, e Jesus tinha um, João, que reclinava a cabeça no peito dele. Você precisa definir seus relacionamentos, você define tratamento. Vai tratar todo mundo igual? Lucas 6, Jesus sobe, ora a noite inteira, volta e dentre os discípulos escolhe 12 apóstolos para ensinar para mim e para você que nem todo mundo que você conhece serve para caminhar com você. Escolheu apóstolos dentre os 12 que estavam ali. E eu queria que você ficasse de pé para eu dizer isso, orar e devolver o microfone aqui. Queria dizer para você o seguinte, meu irmão. Confie nesse Deus que é onipresente, que é onipotente e que é onisciente. Confia nesse Deus porque Ele tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você. Deus cuidou do seu passado, Deus está cuidando do seu presente e Deus vai cuidar do seu futuro. Segundo Reis 4, uma mulher vai ao profeta e diz: meu marido morreu, deixou uma dívida, veio levar meus filhos. Aí o profeta diz: pede vasos, vai lá e enche o vaso de azeite, com o vaso de azeite, enche os outros vasos. E a Bíblia diz que ela fez isso, o milagre aconteceu, ela voltou no profeta. Quando ela voltou no profeta, o profeta disse para ela assim: vai, vende o azeite presente, vende, paga a sua dívida passado e viva do resto futuro. Quando essa mulher chegou diante do profeta, Deus resolveu no presente um problema do passado e abençoou o futuro dela. Eu quero te dizer essa manhã que Deus vai sarar o seu passado. Pode confiar nesse Deus, porque Ele vai sarar o seu passado, abençoar o seu presente e prosperar o seu futuro, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos. Obrigado por esta manhã, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pedimos que o Senhor faça com que a sua palavra seja aplicada no nosso dia a dia. Que nós possamos, Senhor, aplicar a tua palavra no nosso viver diário. E assim alcançarmos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Te oramos hoje agradecidos por tudo que o Senhor fez. E te louvamos por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado.